O filme de Resident Evil tá chegando e a maior polêmica é: por que não será fiel aos jogos? O diretor deu uma declaração sobre isso e é isso que a gente vai falar aqui agora. É isso mesmo. Infelizmente, talvez não tenhamos o Resident Evil que a gente quer, mas teremos um novo filme da saga Resident Evil. Então, antes disso, deixa o like, se inscreve no canal e não espere até um zumbi vir te morder para ajudar aqui o Central Cine. Então, bora lá ver essa história aí, o que o diretor falou. Recentemente a gente teve, né, a publicação do primeiro trailer, o trailer que já tinha sido exibido na CinemaCon, então a gente já sabia mais ou menos o que acontecia. E a história basicamente vai seguir um cara chamado Brian, que ele é um responsável por entregar equipamentos médicos. E aí, ele tem uma entrega pra fazer em Raccoon City, e do nada ele passa a pior noite da vida dele, né? Porque a gente já via ali no trailer a figura do zumbi e tudo mais, a gente viu um cara gigantão, dos monstros. E aí a perspectiva vai ser o quê? Um cara comum, sem poder, sem treinamento militar, comum, sobrevivendo à pior noite da vida dele. E aí, a pergunta que fica é: por que Resident Evil não será um filme sobre Resident Evil, meu querido Nathan? Nessa semana, o diretor Zack Krieger, que é o diretor que é conhecido por Barbarian e A Hora do Mal, que foram dois filmes, né? Bem recepcionados pelo público. Eu confesso que eu não curti muito Barbarian, mas eu achei A Hora do Mal um filmaço. Ele deu uma entrevista a um portal chamado PlayStation Blog. Ele falou assim, eu não vou adaptar porque se você quer ver a história do Leon, tem os jogos. E os jogos faz isso muito bem. Então, se eu fizer aqui no cinema, vai ser algo redundante, ou seja, repetitivo, e decepcionante. Porque os jogos já fazem isso de uma maneira muito bem. Tipo assim, lançou agora Resident Evil King. Você vê ali 15 horas, 30 horas de jogos. Tem uma baita história do Leon e o Leon já vem a história dele contando há muito tempo. Então, o que ele preferiu fazer? Vou fazer aqui uma história original, sem nada dos jogos. Vai se passar em Raccoon City. E a história vai se passar durante Resident Evil 2, que é o jogo que você joga ali com a Claire e com o Leon, na delegacia e tudo mais. E aí vai ser Raccoon City, então, ao mesmo tempo que vai ter Raccoon City e os personagens de jogos estão lá, só que estão em outro lugar, a gente vai ver esse personagem aqui, Brian, no filme. Então esse seria o motivo dele não adaptar a história dos jogos. Lembrando que a Sony deu carta verde pra ele fazer o que quisesse. Ou seja, se ele quisesse, ele poderia colocar os personagens dos jogos no filme. Ele não quis. Assim, tem que entender que foi uma decisão dele, porque a Sony tinha dado liberdade e afim não foi. Ele tá errado? Não. Cara, só que assim, eu confesso que eu queria ver o Leon no cinema, tipo, de uma maneira bem legal, sabe? assim, eu entendo ele, eu entendo a decisão dele. Como um diretor, porque esse é o cargo dele, diretor, eu entendo que todo diretor quer fazer algo autoral. Ele quer fazer uma história dele, ele quer dar o olhar dele para aquele tipo de mundo. Então, eu acho que, tendo em vista que ele é um diretor, é um cara renomado, ele ia querer fazer dessa forma, ele ia querer fazer algo diferente. Até o entendimento dele é de que os jogos se explicam muito melhor do que eu vou explicar aqui em 2 horas. Então, assim, raciocínio lógico, ele tá fazendo sentido, ele talvez esteja certo com esse raciocínio, só que é como a gente sempre conversa aqui. Cara, tem uma franquia enorme de filmes aleatórios do Resident Evil sem o Leon. Quer dizer, o Leon aparece em alguns momentos, mas não é da forma que a gente quer. O que a gente quer do Leon nunca foi adaptado, então isso seria uma novidade também. Seria uma marca da série. Então assim, eu entendo o lado dele, querer deixar um pouco de lado e fazer a história dele. Só que, cara, a gente já teve muita coisa que a gente não quer. É como a gente comentou aqui há pouco, parece que eles estão, a Sony, todo mundo, a Capcom que tá por trás do Resident Evil ali da parte dos filmes, eles estão numa redoma de vidro, tá todos os fãs gritando pra eles, falando, mano, eu quero uma adaptação fiel do Resident Evil, quero o Leon, eu quero a Claire, eu quero todo mundo do jogo nessa adaptação. E eles não conseguem escutar. Então me parece que, novamente, a gente gritou, e não vai ter o que a gente quer, sabe? Parece que esse filme é só da ideia da nossa cabeça, nunca vai acontecer. A sensação que eu tenho é que, assim, eles não precisam lançar no cinema os filmes. Porque, assim, usando um exemplo da Last of Us, eles tentaram adaptar ao máximo os jogos, tipo assim, pra fazer copia e cola. Bem parecido. Mas tem alguns personagens novos, algumas coisas mudam, mas é basicamente um copia e cola.
Só que eles fizeram isso, e aí os jogos, na época de lançamento, mesmo tendo sido lançados já há um tempo, quando lançou a série, teve um boom de venda de jogos. Porque a galera que não conhecia o jogo, viu a série, gostou e falou assim, estão falando que o jogo é mais profundo, então eu vou comprar aqui o jogo pra saber como que é. E eu gostei dessa história, eu quero ter mais interatividade, assim, eu quero controlar o Joel, eu quero controlar a Ellie. E as vendas de jogos aumentaram. Só que o Resident Evil parece que não se preocupa com isso. Porque se fosse uma adaptação muito bem feita, eles fariam a venda dos jogos, tipo, subir muito. Porque assim, eu acho, minha opinião, o Resident Evil ele é maior do que The Last of Us, porque assim, é uma franquia mas muito, que vem muito tempo antes. Você tem animação, você tem jogos do Play 1, do Play 2, você tem jogos de computador, você tem agora jogos de Play 3, Play 4, no Play 5. Então assim, a gente vê muitos anos e poderia intensificar. Só que não quiseram. Sei lá, parece que eu acho que eles ganham muito dinheiro já nos jogos. Falaram assim, não, a gente não precisa do cinema. Só que eu acho que seria muito legal. Pra marca Resident Evil seria Exato, tipo assim, você tem jogos muito bons e filmes muito bons. Sim. Isso seria muito legal de se ver. Mas não vai ser. Aqui a história dele é como você falou, é que é uma história original. Ele não quer o Leon militar, então tem todo um controle com a arma, então ele não quer isso, ele quer a perspectiva de um cara normal, construindo, mas assim, é no universo dos jogos. Nada impede de um segundo filme ele colocar alguém nos jogos, ou fazer um até possível o Leon no final aparecer em alguma parte. No final, exato. O que a gente sabe vão ter muitas referências dos jogos nesse filme, isso é confirmado, que é os famosos easter eggs. Então vamos ver como que vai ser colocado nesse filme. Vai ter visões de primeira pessoa, que ali atrás da câmera, igual atrás da arma. acontece no jogo, ali. né? Que você pode escolher terceira pessoa ou primeira pessoa. Exato. E assim, o que mais me surpreende o Zack Krieger é um fã de Resident Evil. Só que ele não preferiu adaptar os jogos. Mas ele é um fã. Vamos ver qual vai ser a visão dele. Eu acho que é medo de dar merda também. Porque assim, sendo bem sincero, eu veria um filme de zumbi do Zack Krieger com essa exata sinopse. Mas eu não quero ver um que tem o nome Resident Evil, sabe? Tipo assim, não entra na minha cabeça. Se você quer fazer um bagulho totalmente diferente, põe um outro nome, irmão, tá ligado? Faz o seu bagulho. Mas já que é Resident Evil, precisa ter, mano. É isso que me deixa, tipo... Mano, se fosse esse exato filme, o exato trailer, Zack Krieger, aí o nome fosse, sei lá, Uma Noite de Zumbi, um bagulho nada a ver, eu ia falar, mano, parece muito foda. Mas por levar no final o nome Resident Evil, eu falo, tão errando de novo. É o que a galera reclama, né? Tipo, eu levo o nome de Resident Evil, mas não é Resident Evil. Mas assim, eu confesso que eu assisti o trailer. Achei muito da hora, fiquei curioso. Também achei. Eu gosto do diretor, né? Assim, o diretor não, porque eu vi poucas coisas dele, mas tipo, A Hora do Mal me surpreendeu demais, mano. Pra mim estilo dele parece promissor. Acho que é isso. Foi um melhor filme de terror que eu vi particularmente do ano passado. E aqui é o motivo. O porquê não vai adaptar? Porque ele acha que o jogo já adapta muito bem, então ele não precisa fazer isso. Vamos ver como que vai ser. Eu acho que se tiver muito sucesso, da mesma forma que A Hora do Mal fez tanto sucesso, a atriz ganhou o Oscar, eles vão fazer um filme spin-off pra atriz, talvez esse filme seja tão promissor que fala assim, vamos fazer mais filmes, vamos fazer um spin-off, vamos fazer uma série sobre, e aí você... O seu comando, a sua visão, você ainda vai ter carta branca, só que aí você coloca ali o que você quer e coloca alguma coisa dos jogos. Vamos ver como vai ser. Eu curti o trailer, eu acho bem promissor. E eu tô curioso. O filme estreia dia 17 de setembro nos cinemas. E promete. Tô curioso. E se você também está curioso, deixe o seu like, se inscreve no canal para você acompanhar tudo que vai acontecer esse ano sobre o cinema. A gente vai trazer mais vídeos, mais análises, tudo que sair de Resident Evil, de outros filmes grandes a gente fala aqui também. E se você chegou até o final, comenta aí, zumbi, porque aí já ajuda a gente a saber quem é fiel, quem tá com a gente e quem ficaria com a gente num apocalipse zumbi.